Senhor presidente, prezado colega, deputado Exalci, senhores parlamentares. Senhor presidente, quero usar o tempo desta tribuna para fazer uma reflexão sobre o momento que vivemos em nosso país e a responsabilidade que recai sobre todos nós, e não tenho dúvida, é também sentimento de preocupação de todos os brasileiros e brasileiras. O princípio constitucional que estabelece de forma clara no ambiente democrático que vivemos e que lutamos para preservar, de que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido, não pressupõe que aquele que exerce o poder substitui plenamente o povo. Isso é um passo forte em direção às autocracias, ditaduras. Representar não significa substituir totalmente. O cidadão deve estar sempre exercendo a sua condição de cidadania, e até porque ser representado não exime, não dispensa ninguém de exercer a sua cidadania, de acompanhar o que está acontecendo com o seu país, acima de tudo de cobrar, de exigir, eu diria, que respeite a sua condição de cidadão e os seus direitos essenciais. E foi isso que o povo brasileiro foi às ruas fazer e continua fazendo através das redes sociais e das formas as mais diversas de manifestação. Dizer que não está satisfeito com a forma com que vem sendo representado, que não está satisfeito com o tratamento que vem recebendo, que não aguenta mais tanta corrupção, que não aceita o descaso com que é tratada a saúde pública, a segurança e por aí afora. E qual a resposta que o povo brasileiro quer, merece e que é nossa obrigação, e não só do Congresso, mas de todos que exercem de alguma forma o poder em nome do povo, em especial o Executivo, que tem o comando, aí sim, de todo o orçamento, de toda a expectativa de devolver ao cidadão aquilo que é direito dele e pelo qual ele paga no dia a dia os seus impostos, e obviamente do Judiciário, a quem é dada a missão de fazer com que as leis, com que os direitos sejam respeitados. O que espera de todos nós? Que possamos não apenas ter sensibilidade, mas ter atitude concreta para varrer de vez, não para debaixo do tapete, mas com atitudes de transparência, né? Tirarmos essa mazela, esse câncer, essa chaga que é a corrupção, que consome com tantos recursos públicos, que humilha, que envergonha o nosso país. Investimos de fato na saúde, na educação, ter mais transparência nas atitudes que todos nós tomamos. E o que nós temos visto de fato acontecer? Além de muita propaganda, de muita tentativa de tapar o sol com a peneira ou de varrer para debaixo do tapete, temos visto a corrupção se aprofundar. Eu diria mais, é um iceberg tão grande que a ponta dele não tem como se esconder e a cada hora aparece fazendo um estrago maior do que o outro. São todos os dias da semana e todos os meses do ano mais uma denúncia, e cada dia mais perto, mais na antessala ou seguramente transitando na sala da Presidente da República. Por mais que tentem blindá-la e dizer, coitadinha, não sabe de nada. Quem governa um país como o nosso, ou a quem é dado a responsabilidade de representar, não pode querer ficar só com os louros, com os méritos, sair pelo país em verdadeira campanha, entregando de moto niveladeira, até acompanhando formatura de alunos de curso técnico de algumas horas aula, enquanto a corrupção se alastra e diz que não sabe, na sua antessala, ali, nos ministérios onde ela se repete com o mesmo grupo, como no Ministério do Trabalho agora, que volta à tona bilhões de reais de dinheiro do povo sendo roubado por uma quadrilha que se montou dentro desse governo, com as benesses desse governo, de figuras intimamente ligadas ao governo. Uma corrupção sem fim que se aprofunda cada dia mais. E o povo foi para a rua dizer que chega de corrupção. Mas quem coordena, comanda, tem o mando do orçamento geral do país, está mergulhada nisso.
está sim, teimo em dizer, e blinda-se, e usa a própria estrutura oficial, os recursos públicos de campanha publicitária, para se blindar e dizerem, a imprensa está livre, está denunciando que existe a corrupção. Mas blindam, não responsabilizam quem de fato teria que ter pulso firme, ter sim comando do país, escolher, não por conveniência eleitoreira, mas por competência, as pessoas para compor uma estrutura de governo. Mas não, lotearam literalmente para garantir não apenas o comando do Executivo, mas também o comando dessa casa, do Congresso Nacional. Num processo de loteamento que o Ministério do Trabalho e tantos outros estão aí para provar isso para o cidadão, o que nós denunciamos inúmeras vezes aqui. A saúde pública é que tentam enganar os brasileiros com toda uma estrutura de marketing, de que vai trazer mais profissionais daqui e dali, sem se preocupar com a qualidade, com a preparação, com a formação desses profissionais. Mas não são apenas profissionais, falta leito de UTI, falta condições adequadas para funcionar os hospitais, as santas casas, os hospitais filantrópicos estão falindo, estão quebrados. Anunciaram que iriam, através do BNDES, financiar para que essas santas casas pudessem pelo menos respirar, mas não, são bilhões de reais do BNDES colocado no bolso do senhor Eike Batista e não saiu, deputado Isalci, 1 centavo para as santas casas através do BNDES. Elas ficam aí pagando juros altos, rolando dívida, passando um maior sufoco, mas sobra dinheiro para os amigos do rei e agora da rainha. Mas falta dinheiro para a Santa Casa. E como se o problema de saúde fosse trazer um médico de Cuba, dali ou daqui, com uma tabela de SUS que tem 10 anos, que não se corrige nem pela inflação. E a saúde vai virando um caos de norte a sul. Aí alguém pode dizer, mas a responsabilidade é do prefeito, é do governador? Os prefeitos já aplicam mais de 15% do que a Constituição exige, 15%, e que se votou na regulamentação da Emenda 29. Os estados já aplicam mais do que 12%. O governo federal não aceitou aplicar pelo menos 10%. E como cooptou, como dominou, amordaçou a maioria no Congresso, trocando por ministério, isso não foi aprovado aqui. Porque o governo da senhora Dilma não deixou aprovar 10% do governo federal para a saúde. E aí o caos se instala de norte a sul. Não importa se o estado é o Rio Grande do Sul, governado pelo PT, ou se é Minas Gerais, governado pelo meu governador Anastasia, sério, lutando, mas a saúde está em frangalhos. Na minha cidade, um hospital de mais de 50 anos, entrando em colapso, em falência, o Hospital São João de Deus, porque a tabela não remunera sequer o custo dos serviços prestados. E a segurança pública, deputado Isalci, que o povo foi para a rua também, dizer que não aguenta mais tanta droga, tanto tráfico. Chega na cadeia da cidade onde você vive e está me ouvindo agora. Veja quantas pessoas estão presas. Procure saber quantos estão ali por alguma atividade ligada ao tráfico de droga. Eu sou capaz de apostar que mais de 90%. O percentual de pessoas presas por relação direta com o tráfico de droga é assustador. E tráfico de droga é crime federal. Tráfico é crime federal. E o que o governo federal faz para melhorar a segurança? Além de discurso na campanha, dizendo que iria, de maneira firme, combater o tráfico. Passa a mão na cabeça do senhor Evo Morales, passa a mão na cabeça de outros países em que nós sabemos, de forma clara, tem todo um processo de tolerância com a estrutura de tráfico que vem para o Brasil e está matando o nosso país, mas não basta a inabilidade, a falta de firmeza nas relações internacionais e nas fronteiras. Não aplica dinheiro na segurança pública. Até prefeitura, que vive num sufoco, aplica dinheiro em segurança pública no Brasil. O governo federal aplica menos de 1% das suas receitas em segurança pública. Eu volto ao início do meu raciocínio, o povo foi para a rua para dizer, chega de corrupção, queremos mais saúde, mais segurança. E o que o governo federal fez? Propaganda, enganação, botou o pé na estrada e foi fazer campanha. E a corrupção aumentando a cada dia mais, nos ministérios e na antessala da presidência da República. Esse fim de semana,
A denúncia veio lá do lado. Senhora presidente Dilma, o moço que a Polícia Federal descobriu, entra e sai da sua sala. Está ali do lado, na Secretaria das Relações Institucionais. Ah, mas a presidente não sabe de nada. E nem vai saber, porque não quer saber. Então não quer responder ao povo que foi às ruas dizer chega de corrupção. Não quer resolver o problema da corrupção. Que faxina é essa? Em que o Ministério do Trabalho cai um ministro que tem envolvimento em corrupção, daqui a pouco o mesmo time está lá envolvido em corrupção, até o pescoço. E a segurança pública, senhora presidente, que a senhora disse que até avião não tripulado iria tomar conta das fronteiras para não ter tráfico de droga. O crack está matando os nossos jovens. A violência urbana e até na zona rural já virou um desespero. E o povo foi para a rua dizer que não aguenta isso mais. E a resposta que vem é propaganda e enganação. Criou-se até agora, deputado Exalci, nessa hora que eu estou aqui denunciando isso, já devem estar agindo nas redes sociais um verdadeiro grupo, eu poderia dizer de mercenários, que são contratados para atacar os adversários do PT e dizer que o PT é a maravilha, a oitava maravilha da natureza, que salvou o Brasil, que redescobriu, que reinventou, que nunca antes na história desse país. Mas aparelharam toda a estrutura. A Petrobras nunca teve desempenhos tão pífios. O Brasil nunca dependeu de importar mais e mais gasolina, até álcool, óleo diesel, tudo importado depois de terem ganho a eleição, sujando a mão de petróleo e sujando as mãos na corrupção, para dizer ao povo brasileiro, agora nós somos autossuficientes no petróleo. E está aí a balança de pagamento brasileira num colapso. A cada semestre, o Brasil tendo um déficit maior e as contas públicas em frangalhos. E agora, hoje, o mesmo PIB que a senhora presidente dizia no início do ano que seria de 5% de crescimento no nosso país este ano, vem o governo dizer, olha, vai ser só 2,5%. Mas ele mesmo sabe que nem 2,5% será. Ao mesmo tempo que toda hora ocupa a rede pública, porque paga com dinheiro público toda vez que ocupa horário em rádio e televisão, para dizer em rede nacional que a inflação está sob controle, que o Brasil está crescendo mais do que os outros países, e não é verdade. Nós crescemos menos do que todos os vizinhos da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile. Crescemos menos do que o Peru, crescemos menos do que vários outros, do que a Venezuela, crescemos menos do que vários outros países, que as condições estruturais são muito menos favoráveis do que as nossas, porque não há ação política, competência política, é um governo que tem um projeto de poder, não tem uma responsabilidade com o Brasil. É esta denúncia que nós queremos fazer, porque o desafio não é um desafio de oposição A ou B, é para todo o Brasil, que não aguenta mais tanta corrupção, tanto descaso com a saúde, com a segurança pública e a infraestrutura. A infraestrutura, ela une o assombro de você ver um governo como este fazer uma opção pelo roubo do dinheiro público, porque o que fizeram é uma mistura de incompetência e roubo. Pegaram bilhões de reais e enfiaram numa transposição do São Francisco, que o Brasil inteiro, de norte a sul, disse com todas as letras que estava errada, que não iria resolver o problema da sede no Nordeste, que era uma transposição localizada ao ponto que com muito menos dinheiro poderia se furar milhões de poços artesianos, já que no Nordeste existe o aquífero Guarani, no subsolo do Nordeste. Não, vamos fazer uma transposição e bombear, porque não é transposição morro abaixo, é bombeada. Bombear, deputado Exalci, um rio, lá das Minas Gerais. Bombearam um rio de dinheiro para o bolso dos bandidos. Bilhões de reais, e lá estão as obras paralisadas. O dinheiro, senhora presidente Dilma, que se diz mineira, mas só vai em Minas para fazer campanha. O dinheiro que vocês julgaram fora, porque está lá abandonado, sem ter nenhuma utilidade para o povo do Nordeste, já engrossou o caixa das empreiteiras que são escolhidas a dedo.
O dinheiro que foi jogado fora ali, naquelas obras inacabadas, dava para a senhora ter resolvido a 381, ligando de Belo Horizonte ao Vale do Aço e salvando milhões de vidas. Dava para resolver o problema da 040 até o entrocamento de Juiz de Fora. Dava para resolver o problema da 262 e ligá-la duplicada até o Triângulo Mineiro. Dava para resolver o anel rodoviário de Belo Horizonte, onde diariamente morrem dezenas de pessoas ao longo de cada ano. E o governo simplesmente finge que não é com ele. E eu estou me referindo a rodovias federais. E olha, o país, a República Federativa, que deveria ter sim espírito republicano, não distribui de forma justa aquilo que é de todos. A começar pela distribuição perversa dos impostos. Eu fui prefeito. Eu sei que no dia a dia a prefeitura é chamada primeiro para acudir o doente no posto de saúde, para cuidar da educação infantil, para cuidar dos atendimentos elementares de saneamento e de limpeza urbana, e às vezes até da segurança. E o município, no Brasil, fica com míseros 13% a 15% de tudo que se arrecada de impostos. O governo do Estado, pouco mais de 20%. O governo federal, senhora presidente, se não sabe disso também, nem as finanças está olhando. Fica com 65% ou um pouco mais de tudo que se arrecada no Brasil. Mas não tem dinheiro para melhorar as rodovias federais. Não tem dinheiro para investir pelo menos 10% em saúde pública. Não tem dinheiro para melhorar a educação em todo o Brasil em qualidade e faz a demagogia de dizer: ajudei a votar um piso salarial para todos os professores. Nós temos que pagar um salário digno para todos os professores, mas o governo federal tem que parar de fazer demagogia e colocar dinheiro na educação para isso, porque ele sabe que a decisão é letra morta se não houver orçamento suficiente. A prova disso é que hoje não pagam o piso mínimo nacional aos professores vários estados e várias cidades governadas pelo PT, como cidades governadas pelo meu partido também, do PSDB. Por quê? Porque não há orçamento suficiente no município, e a presidente sabe disso. E o ministro da Educação sabe disso. Sabe que os professores estão sacrificados e que para nós termos um pagamento digno aos professores, nós temos que aprovar 10% do PIB para a educação. Mas o PT e a base do governo travou até na última hora a votação da Lei Nacional de Educação, do Plano Nacional da Educação nessa casa. Deputado Isalci é da comissão e sabe disso. Quando eles viram que estavam derrotados, eles encaminharam a favor da votação dos 10% do PIB, mas até hoje não sancionou a lei. Da mesma forma, nos royalties do petróleo. Eu digo, e os anais desta casa e a imprensa, pelo menos aquela que é livre neste país, está aí para provar. A presidente faltou com a verdade ao dizer para o Brasil que estava mandando um projeto de lei para esta casa para destinar 100% dos royalties para a educação. Mentiu! Mandou um projeto de lei destinando o rendimento dos royalties. O dinheiro dos royalties destina-se ao fundo social e apenas o rendimento constava no projeto que a presidente mandou para cá para ser destinado à educação. Valor pífio, considerando a necessidade da educação. Esta casa votou 50% pelo menos do dinheiro do royalty, aí sim, do capital, do principal, 50% e 100% do rendimento do restante, aí destinando 75% para a educação e 25% para a saúde, até porque aumentamos em muito, algo em torno de 120 a 150 bilhões em 10 anos. O que se aumentou daquilo que a presidente mandou para cá, enganando o Brasil, ao dizer que era 100% dos royalties. Pois bem, o governo da senhora presidente Dilma, lá no Senado, derrotou essa proposta, piorou a proposta. Tivemos que, novamente, aqui nesta casa, corrigi-la, adequá-la, para que nós tivéssemos, de fato, um investimento mais expressivo dos royalties para a educação. Mas está resolvido o problema? Não, porque são royalties futuros, das jazidas que ainda forem exploradas do pré-sal no futuro. Além do que,
o processo de distribuição dos royalties entre os entes federados está parado lá no Supremo. Por que está parado? Porque a senhora presidente Dilma vetou o projeto aprovado por maioria dessa casa, que distribui de maneira mais justa para todos os brasileiros os royalties do petróleo. Essa é a verdade que o Brasil precisa saber e que é difícil de fazer chegar a cada um dos senhores, porque ela chega fragmentada. Todos sabem que a corrupção no governo federal está enraizada, está patrocinada por esses que chegaram ao poder e têm um projeto de poder. Mas existe uma blindagem para dizer, olha, esta corrupção não é de responsabilidade de quem está governando. Me expliquem isso então, deputado Isalci. Ora, se quem está governando há 10 anos, já vamos para 3 mandatos, e não resolve, ela piora a cada ano, e diz que não tem responsabilidade nenhuma com a corrupção, se quem chegou ao poder dizendo que iria fazer uma ação para melhorar a segurança no Brasil e a criminalidade está aumentando, está piorando, e quem está lá no poder não tem responsabilidade nenhuma com a segurança, e a saúde pública, que está um caos cada dia pior do que o outro, não há nenhuma responsabilidade de quem está governando? Ora, ainda tem, me perdoe a expressão, a cara de pau de querer dizer que esses são problemas herdados do passado. Para esse grupo que está aí, 10 anos, são 10 dias. Para eles, 10 anos de poder não é tempo suficiente, não. Eles querem mais 20, 30, um século. Por quê? Porque eles querem se perpetuar no poder. Não aceitam a alternância como um instrumento legítimo e natural da democracia. E não se limitam a usar as práticas mais nefastas para isso. Primeiro, não conseguiram com todos, porque temos deputados dignos, temos senadores dignos em todos os partidos que não se submetem, mas com uma boa parte fazem se submeter. Um exemplo disso foi a votação do veto na semana passada, em que a todos que você perguntava, à luz de uma câmera de televisão, ou a todos que se dispunham a conversar com as suas bases, a resposta era: nós vamos derrubar os 10% de multa que não vai para o bolso do trabalhador. E na hora da votação, só 40 senadores se dignaram a corresponder aos anseios populares. Talvez essa maioria seja a mesma maioria que aprovou o nome de Dias Toffoli. Por que eu agora vou em direção ao judiciário? Porque não satisfeitos de ter o poder executivo na mão e usá-lo como propriedade do PT, porque assim fizeram com a Petrobras, patrimônio de todos os brasileiros, tornando-a subserviente aos desejos e os caprichos do PT. Assim fizeram por bom tempo com o Banco do Brasil, patrocinando até festa do PT com dinheiro do Banco do Brasil, sem falar no mensalão, que foi patrocinado também com parte de recursos do Banco do Brasil. Agora, além do Executivo, além do Congresso Nacional, que todos sabem o processo de negociata, que é uma história terrível do Congresso, que ainda não se tornou maduro o suficiente numa democracia de pouco mais de 2 décadas. Agora, quando colocam como ministro do Supremo um cidadão cujo maior destaque no seu currículo talvez seja o de ter sido um advogado leal e fiel ao PT durante toda a sua trajetória e militância como advogado. Um advogado que foi reprovado 2 vezes na prova para juiz. Um advogado que o notório saber que a Constituição preconiza para ser alçado ao cargo de ministro do Supremo, no caso dele, se restringe ao bacharelado de Direito, não tendo uma especialização, não tendo um doutorado. E uma imparcialidade e uma condição de ilibada moral manchada por um processo ou 2 processos, segundo consta no judiciário, de condenação no estado do Amapá. O PT, mais algumas décadas no poder como querem, nomeia um Supremo inteiro. Senhores deputados, nomeia um Supremo inteiro sem nenhum constrangimento de dizer: você tem carteirinha do PT? Você já advogou para o PT? É isso que está o Brasil correndo risco. É este projeto de poder
que larga o Brasil num momento difícil como esse e bota a caravana na estrada fazendo campanha. Fazendo campanha. É isso que eu estou assistindo, com a presidente indo só esse ano em Minas Gerais, coisa que ela não fez nos 2 primeiros anos de governo, 6 ou 7 vezes para não entregar nenhuma obra significativa em formatura do Pronatec. Olha, o aparato que leva para Minas Gerais, para ir numa formatura do Pronatec, o custo, vocês que estão me ouvindo, é muito maior do que o que custou formar os 100 alunos, ou pouco mais de 100 alunos, que ela foi testemunhar o diploma. 2 grandes aviões da FAB, toda uma comitiva. Olha, eu, sem medo de errar, posso assegurar que um deslocamento desse não custa menos do que uns 200 mil para os cofres públicos. É muito dinheiro. Mais do que o curso propriamente que foi ministrado. Mas a presidente pode e precisa ir, porque ela tem que dizer que é mineira, que vai muito a Minas Gerais. Mas o anel rodoviário de Belo Horizonte continua abandonado, a 381 abandonada, a segurança pública. Então, senhor presidente, eu caminho para concluir, para dizer, o povo brasileiro precisa sim continuar mostrando que está indignado, indo às ruas, debatendo, cobrando de todos, indiferente de partido, cobrando de cada um de nós, coerência, transparência, seriedade na hora de votar, e votar aberto aqui, de maneira clara, para que o cidadão saiba qual que é a posição que você está tendo em nome dele. Porque a minha posição aqui é em nome de quem me colocou aqui, e eu não tenho o direito de esconder essa posição. Portanto, senhor presidente, só há uma salvação para o Brasil. A participação popular, sim. Isso que começou a acontecer, e que eu espero que continue de forma pacífica, pelas redes sociais, pelas mobilizações nas ruas, para que o Brasil diga, chega, chega de corrupção, chega de nos enganarem, é hora... Obrigado.